Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. História 1. A casa na areia imóvel. O mar não se movia. Não era uma metáfora, nem ilusão. As ondas, normalmente inquietas, permaneciam suspensas a poucos metros da praia, imóveis, cintilando sob uma luz pálida e constante. O vilarejo chamava-se Miramar, mas quase ninguém o nomeava. Os que ainda viviam ali falavam pouco, e quando o faziam, era num tom que soava mais como lembrança do que conversa. Lina chegou numa manhã em que o vento parecia cansado. Trazia uma mala pequena, de couro gasto, e uma carta com o endereço da casa que herdara de uma tia distante. Não se lembrava dela. O advogado dissera apenas: é uma casa antiga, na beira da areia. Ninguém mora lá há anos. A viagem fora longa, e quando Lina avistou o mar imóvel pela primeira vez, sentiu uma inquietação que não soube nomear. A casa era de madeira azul, descascada, com janelas grandes e uma varanda que avançava em direção à praia. Ao redor, o silêncio era espesso, como se cada som se perdesse antes de chegar aos ouvidos. Mesmo o render das tábuas parecia hesitar. Dentro, havia cheiro de maresia e madeira antiga. Os móveis cobertos por lençóis brancos pareciam vultos adormecidos. No centro da sala, um espelho oval refletia não o interior da casa, mas algo indefinido, uma claridade leitosa, quase líquida. Lina desviou o olhar. Passou os primeiros dias tentando se adaptar à lentidão do lugar. As horas pareciam longas, mas também curtas demais, como se dobrassem sobre si mesmas. À noite, o som do mar não vinha, o que a deixava mais inquieta do que o próprio silêncio. Era como se o mundo tivesse esquecido o movimento. Certa manhã, acordou com o som de passos na varanda. Abriu a janela devagar. Não havia ninguém. Apenas o rastro leve de pegadas na areia, indo da casa até o mar imóvel. Ela a seguiu, sentindo a areia fria sob os pés descalços. As pegadas terminavam onde a água deveria começar, mas o mar permanecia suspenso, sólido e transparente como vidro. Lina estendeu a mão, tocou a superfície e sentiu algo frio, firme, quase como pedra. Mas ao mesmo tempo, havia um pulso, lento, quase imperceptível. Recuou, o coração batendo devagar, mas firme. Naquela noite, sonhou com o mar se movendo. No sonho, as ondas subiam e desciam em silêncio, e uma voz feminina sussurrava seu nome. Quando acordou, a janela estava aberta, e o espelho oval da sala refletia o luar, mesmo virado para a parede. No dia seguinte, encontrou uma mulher no pequeno mercado do vilarejo. Tinha cabelos grisalhos e olhos de um azul desbotado. Você é da Casa Azul, disse ela, sem saudação. A casa que respira. Lina não respondeu. A mulher sorriu. Um sorriso lento, quase piedoso. As casas daqui lembram o que o mar esqueceu. Lina voltou para casa com as palavras da mulher ecoando dentro da cabeça. As casas daqui lembram o que o mar esqueceu. Havia algo de poético, mas também de ameaçador naquilo. Ao entrar, sentiu o ar mais frio, como se a casa tivesse respirado em sua ausência. O espelho oval continuava ali, imóvel, e pela primeira vez Lina percebeu algo estranho. Uma leve névoa parecia formar-se dentro do vidro, não sobre ele. Ela se aproximou. A névoa pulsava lentamente, como se acompanhasse o ritmo de uma respiração. Não dela, mas de outra coisa. De repente, ouviu um som leve atrás de si, o estalar do assoalho, como se alguém tivesse dado um passo. Virou-se. Nada. O ar parecia pesado, denso, e por um instante, Lina teve a sensação de que o espelho a observava. À noite, o vento soprou do interior da casa para fora, como se exalasse lembranças presas. Ela sentou-se na varanda, observando o mar imóvel, e notou algo que nunca percebera. O reflexo do luar não tremulava sobre as ondas. Tudo era fixo, congelado, como se o mundo inteiro tivesse parado para observar aquele ponto. E no entanto, em algum lugar profundo, Lina sentia um movimento quase imperceptível,
um sussurro vindo debaixo da areia. Nos dias seguintes, o tempo começou a se confundir. Havia manhãs que pareciam repetições exatas do dia anterior. As mesmas nuvens, o mesmo som distante de gaivotas invisíveis, o mesmo render suave da janela. Lina tentava escrever sobre o que via, mas as palavras se embaralhavam. Certa tarde, ao abrir o caderno, encontrou frases que não se lembrava de ter escrito. A casa respira quando o mar sonha. A areia ouve o que os vivos esquecem. A caligrafia era dela, mas os pensamentos não. No quinto dia, decidiu explorar o porão. A chave estava enferrujada, pendurada atrás da porta da cozinha. Ao abrir o alçapão, um cheiro de maresia adensada escapou, úmido e doce. Desceu lentamente, sentindo o ar ficar mais frio. O porão era pequeno, com paredes de pedra e chão coberto por areia fina. No canto, havia uma cadeira de balanço e uma pequena janela circular. Mas o que via por ela não era o exterior. Era o reflexo do mar imóvel, visto de baixo, como se estivesse olhando para o ventre de um oceano suspenso. Lina encostou o rosto no vidro e percebeu o mesmo brilho pálido do espelho da sala. Um som baixo começou a emergir, quase como uma voz submersa. Palavras indistintas, fragmentos. Ela recuou, tropeçando na areia. E então ouviu, não com os ouvidos, mas dentro da cabeça, uma frase clara e calma. Você voltou cedo desta vez. O som cessou. A casa permaneceu, em silêncio. Mas Lina sabia que algo dentro dela havia mudado, como se uma lembrança antiga, adormecida, tivesse se movido pela primeira vez. Na manhã seguinte, Lina acordou sentindo-se estranhamente observada. O quarto estava silencioso, mas o ar parecia carregar algo. Um peso leve, quase imperceptível. Olhou para a varanda. O mar continuava imóvel, uma superfície de vidro, refletindo o céu pálido sem movimento. Decidiu caminhar pela praia. O chão estava frio, e cada passo deixava marcas que não desapareciam, mesmo quando o vento soprava. Era como se a areia guardasse cada gesto, cada presença, cada lembrança deixada ali. Ela se perguntou se o mar, parado, conseguia ouvir essas marcas. Se pudesse, teria certeza de que sim. Ao retornar à casa, percebeu algo diferente. O espelho oval não refletia mais apenas a sala. Agora mostrava outra coisa. Uma figura sentada na cadeira de balanço do porão, olhando na direção da porta. O cabelo comprido, os ombros curvados, o corpo imóvel. Lina desceu correndo, mas o porão estava vazio. A cadeira permanecia ali, mas ninguém a ocupava. Ela voltou para a sala e notou que o reflexo da figura ainda persistia no espelho. Era sua própria sombra, porém alongada, mais antiga do que ela, e os olhos refletiam algo que Lina não reconhecia. Um passado suspenso no tempo. A casa, pensou, lembrava não apenas das pessoas que haviam vivido ali, mas também das que jamais haviam chegado a existir. Os dias seguintes passaram em um ritmo irregular. Cada passo dentro da casa parecia ecoar de forma descompassada, e Lina começou a notar padrões estranhos no comportamento da luz. A cada manhã, a claridade entrava pelo mesmo ângulo da janela, mas sombras surgiam onde não deveriam estar. À tarde, o sol parecia tocar a casa de forma invertida, e a brisa do mar se movia contra a direção do vento. Tudo indicava que a casa não era apenas um espaço físico, mas algo vivo, respirando e observando. Certa noite, o som da porta da frente batendo chamou sua atenção. Ela se aproximou com cautela, encontrando apenas um envelope envelhecido, repousando sobre o tapete de entrada. Dentro, um pedaço de papel amarelado, com caligrafia familiar, sua própria. As palavras diziam: "O mar não esquece. Ele apenas espera que alguém veja." Lina não compreendeu completamente, mas sentiu um arrepio que não era medo. Era reconhecimento. Como se algo dentro dela finalmente tivesse percebido o ritmo silencioso da casa e do mar imóvel. No fundo do caderno, uma anotação surgiu espontaneamente. Há um tempo aqui que não é contado por horas, mas por respirações. A casa observa, o mar escuta, e eu finalmente compreendo. Ela fechou o caderno e se sentou na varanda.
O vento soprou levemente, fazendo o tecido da cortina esvoaçar. As ondas, embora imóveis, refletiam o sol da manhã como uma superfície viva. E Lina percebeu que a casa não estava vazia, nem solitária. Estava cheia de memórias e ecos, pulsando junto com a maré suspensa. Naquela tarde, Lina sentou-se à beira da varanda, olhando o mar imóvel com atenção silenciosa. Não havia pressa, nem expectativa, apenas uma presença constante, quase tangível. O tempo, de algum modo, parecia se curvar a casa, dobrando-se em torno dela e do mar parado. As sombras mudavam lentamente, não como resultado do sol, mas como se a própria casa respirasse e redesenhasse a luz. Ela percebeu pequenas formas surgindo na areia abaixo, traços de passos que pareciam caminhar em círculos, desaparecendo antes que pudessem ser seguidos. Era como se o vilarejo invisível sob a superfície da maré observasse cada movimento. E Lina não sentiu medo. Sentiu reconhecimento. Ao entrar novamente, o espelho oval chamou sua atenção uma última vez. Desta vez, não refletia a sala, nem a figura alongada. Refletia a própria Lina, mas rodeada por uma névoa luminosa que se espalhava pelo chão, pelas paredes, até desaparecer no teto. Um pulso lento, contínuo, atravessava tudo. Era o ritmo da casa, do mar, do tempo suspenso. Tudo unido em um movimento que não precisava de explicação. Ela caminhou pelo corredor, tocando os móveis, sentindo cada textura, cada cheiro antigo de madeira e maresia. Tudo parecia vivo, mas não de forma ameaçadora. A casa não cobrava atenção, apenas preservava e lembrava. Quando a noite caiu, Lina acendeu uma vela na sala. A chama tremeluziu, refletindo no espelho, e por um instante ela pensou ter visto a silhueta de alguém sorrindo para ela. Mas não havia ninguém além de si mesma. E ainda assim, sentiu-se acompanhada, como se a casa tivesse finalmente reconhecido sua presença, permitindo-lhe respirar junto com o tempo suspenso do vilarejo. Na manhã seguinte, acordou com uma sensação de paz profunda. O mar continuava imóvel, mas já não importava. Ela sabia que o lugar não era apenas silêncio ou abandono. Era memória viva, pulsando devagar, entre a areia e as ondas, entre a madeira e os espelhos, entre o passado e o presente. Lina caminhou até a beira da praia. Sentiu a areia fria sob os pés, o vento leve em seu rosto, o cheiro de maresia. O sol iluminava a superfície imóvel do mar. Ao mesmo tempo, ela via os reflexos de tudo que acontecerá, os passos, os sonhos, os sussurros da casa. E algo dentro dela sorriu. O caderno, antes tão cheio de perguntas, agora parecia descansar. Ela deixou-o sobre a mesa da varanda e respirou fundo. O tempo seguia seu ritmo estranho. O mar permanecia imóvel. E Lina finalmente compreendeu. A casa não esquecia. O mar não se movia. E ela havia encontrado seu lugar entre os ecos da memória. O vento soprou de leve, trazendo o cheiro do sal, das madeiras e de lembranças antigas. O vilarejo dormia, mas respirava. E Lina sentiu, pela primeira vez, que também respirava junto com ele, serena, segura e em silêncio, como o próprio mar que nunca se move. História 2. O farol que nunca acendeu. No alto da falésia, o farol se erguia como uma torre esquecida. As paredes, cobertas de musgo e sal, guardavam marcas do vento e do tempo, como se cada rajada tivesse deixado um traço, uma cicatriz. A estrutura permanecia firme, mas a luz no topo jamais fora acesa. Ninguém lembrava de tê-la visto brilhar, nem os mais velhos do vilarejo. Diziam apenas que, desde sempre, o farol existira assim, presente e silencioso, como um guardião que nunca chamou por ninguém. Era lá que Elias trabalhava, ou, pelo menos, era o que acreditava. Todos os dias, subia a escadaria em espiral, limpava o vidro, ajustava o mecanismo enferrujado, verificava o combustível, como se de fato houvesse uma luz esperando para ser acesa. E, todas as noites, observava o mar imóvel lá embaixo, o mesmo mar que, há muitos anos, deixará de se mover. O farol não refletia a luz do sol,
mas o absorvia. De dia, parecia uma sombra erguida sobre a falésia. À noite, uma presença que respirava lentamente. Elias aprendeu a reconhecer o ritmo da construção, o ranger das madeiras, o estalar do ferro, o som distante das ondas presas no tempo. Havia dias em que o silêncio era tão profundo que ele acreditava ouvir o bater de um coração dentro das paredes. Certa manhã, encontrou um livro deixado sobre a mesa da sala inferior. A capa, gasta e sem título, trazia o mesmo símbolo gravado na porta do porão do farol. Um círculo incompleto. Nas páginas, apenas uma frase se repetia em caligrafias diferentes. A luz existe, mesmo quando ninguém a vê. Elias não soube se aquilo era um aviso, uma lembrança ou um tipo de prece. Mas guardou o livro consigo e, nas noites seguintes, começou a ler a frase em voz alta, como se o eco pudesse alcançar o topo do farol. Nenhuma luz se acendeu. Mesmo assim, algo dentro dele parecia despertar lentamente. Uma sensação de presença, de que o farol o ouvia. À medida que os dias se arrastavam, Elias começou a perceber pequenas mudanças. O ar dentro da torre parecia mais denso. O som do vento, mais abafado. E, às vezes, ao olhar pela janela, via pequenas luzes no horizonte, tremulando sobre o mar imóvel. Não eram barcos, sabia disso. Eram lampejos breves, surgindo e desaparecendo sem origem, como se o próprio oceano respirasse em intervalos invisíveis. Certa noite, ao chegar ao topo, notou que o espelho central do farol, aquele que jamais refletira nada, estava limpo. Não lembrava de tê-lo limpado. E, pela primeira vez, viu algo se mover dentro dele. Uma sombra subindo a escadaria, embora ele estivesse sozinho. O som dos passos era real, mas não ameaçador. Era como se o farol devolvesse o eco de sua própria solidão. Elias respirou fundo, encostando a mão no metal frio da estrutura. Sentiu que ela pulsava, lentamente, como um corpo adormecido. Nos dias seguintes, a sensação aumentou. O farol parecia tentar comunicar-se com ele através do silêncio. Os estalos da madeira tornaram-se ritmados, quase como palavras não ditas. Elias começou a responder, às vezes apenas em pensamento, outras em voz baixa, como se falasse com um velho amigo. Eu estou aqui, dizia. E o vento, do lado de fora, parecia responder com um murmúrio suave, como se dissesse, eu também. Havia, no entanto, uma coisa que Elias não compreendia. Todas as manhãs, encontrava marcas de passos molhados no chão, indo da porta até a escada. Mas o mar estava longe e parado. Não havia água suficiente para deixar rastros. Ele seguiu as marcas até o final da escada uma vez, mas elas terminavam sempre diante da porta do porão, onde o símbolo do círculo incompleto permanecia gravado. Ali, o ar era mais frio, e o som de algo se movendo lentamente vinha das profundezas. Certa noite, não resistiu. Desceu os degraus, levando apenas uma lanterna fraca. O porão era estreito, e o cheiro de ferro e sal era quase insuportável. No chão, havia conchas partidas, cordas antigas e pedaços de vidro que refletiam o pouco de luz que vinha da superfície. E, ao fundo, um espelho oval, o mesmo tipo que Lina encontrara na casa junto ao mar. Elias parou diante dele. A lanterna tremia em sua mão. O reflexo mostrava a si mesmo, mas atrás dele havia o brilho tênue de uma chama, uma luz que não existia. Quando se virou, nada viu. Mas, ao olhar novamente o espelho, a luz ainda estava lá, imóvel, pulsando lentamente. Ele entendeu então. O farol não precisava ser aceso. A luz já existia, apenas não do lado de fora. Elias passou a descer ao porão todas as noites. Não por curiosidade, mas por uma sensação de dever silencioso, como se o farol chamasse para algo que precisava ser lembrado. A luz dentro do espelho crescia, de forma tão sutil que era impossível perceber quando começava. Ela apenas estava lá, pulsando com a mesma cadência de sua respiração. Certa madrugada, a bruma envolveu toda a torre. O som do vento desapareceu, e o farol parecia flutuar no ar. Elias sentou-se próximo à base da escada, observando o espelho. A luz dentro dele tremeluzia,
revelando figuras vagas, pessoas de costas, caminhando lentamente sobre o mar parado. Reconheceu, entre elas, a silhueta de uma mulher sentada em uma varanda, escrevendo em um caderno. O rosto não se via, mas o gesto era familiar, como se fizesse parte da mesma respiração que movia o farol. Ele se levantou, aproximando-se mais do espelho. A superfície tremia, como se fosse feita de água, e o reflexo o chamou silenciosamente. Elias tocou o vidro. O frio era intenso, e uma vertigem percorreu seu corpo. Por um instante, sentiu o farol inteiro vibrar, como se o tempo ao redor tivesse sido puxado para dentro do espelho. Quando recuou, percebeu que algo havia mudado. O espelho agora refletia o topo da torre, o lugar onde a luz deveria brilhar. E, no reflexo, a chama existia. Brilhava suavemente, estável, projetando feixes invisíveis sobre o mar imóvel. Do lado de fora, no entanto, o farol permanecia apagado. Elias subiu correndo as escadas, o coração em silêncio, o corpo leve. Ao chegar ao topo, encontrou o vidro frio e limpo, mas nenhum sinal de fogo. Ainda assim, o ar ali era diferente, cálido, respirável, quase humano. Ele compreendeu, então, que o farol não iluminava o mar. Ele o lembrava. Era a memória de uma luz que um dia existiu, e que agora apenas aguardava alguém que a reconhecesse. Nas noites seguintes, o farol passou a pulsar com um brilho interno, que não vinha de combustível algum. Elias já não tentava acendê-lo. Sentava-se próximo à janela, observando o horizonte sem ondas, e deixava que o farol respirasse junto com ele. Havia paz naquele silêncio. Uma paz antiga, que não vinha de respostas, mas de aceitação. Certa manhã, as marcas de passos molhados desapareceram. O chão do farol estava seco, e o ar, calmo. Elias sentiu que algo havia se completado, não no mundo, mas dentro dele. O farol já não era apenas uma torre. Era um lugar que guardava memórias do mar, da casa, da mulher do caderno, e de todos os silêncios entre eles. No último dia antes da maré alta, embora o mar nunca subisse, Elias deixou o livro sobre a mesa. Na capa, escreveu com calma: para quem lembrar da luz, mesmo sem vê-la. Depois desceu lentamente, sem pressa, e saiu para o penhasco. O vento estava morno, e o sol nascia com uma claridade suave. Pela primeira vez, ele não olhou para o mar, olhou para o farol. E, por um instante, jurou ver uma centelha surgir no topo. Tão pequena, tão discreta, que talvez nem estivesse lá. Mas Elias sorriu. Sabia que a luz não precisava ser vista. Bastava existir. Naquela noite, um pescador solitário atravessava a praia e jurou ter visto o farol acender. Um feixe de luz tênue, que durou apenas o tempo de uma respiração. Depois, o escuro voltou, sereno como sempre. Mas, na areia, havia pegadas que levavam até a base da falésia. E no vento, um leve murmúrio. A luz existe, mesmo quando ninguém a vê. História 3. O quarto do sussurro. No centro do vilarejo, entre ruas de pedra e casas de madeira descascada, havia uma antiga residência que todos evitavam mencionar. A casa parecia pequena, mas seu interior se expandia de maneira desconcertante. As paredes eram pintadas de branco envelhecido, mas havia manchas que mudavam de forma com a luz, como se respirassem. Diziam que, em um dos quartos, o silêncio falava mais alto que qualquer voz. Ali morava o sussurro. Aurora chegará à casa por herança de um tio distante. O vilarejo parecia conhecê-la de antes, não pelo nome, mas pelo cheiro de maresia que trazia consigo. A primeira noite no quarto do sussurro foi estranhamente calma. O ar parecia mais denso, e cada som do vento lá fora se transformava em murmúrio dentro da sala. Ela abriu as janelas e percebeu que a maré imóvel refletia o luar sobre a superfície da água, exatamente como o dia anterior. O reflexo parecia dobrar-se sobre a areia, formando padrões que a Aurora não conseguia decifrar. Sentiu o pulso lento do lugar, como se a própria casa tivesse ritmo próprio, respirando. No canto do quarto, havia um espelho antigo. Não refletia a sala. Mostrava corredores que não existiam,
portas que não se abriam, e às vezes, uma luz tênue que surgia e desaparecia no mesmo instante. Aurora aproximou-se, e a névoa dentro do vidro ondulou, formando a imagem de alguém sentado em uma varanda, olhando para o mar imóvel. O coração dela acelerou, mas a sensação não era medo. Era curiosidade, quase reverência. Durante dias, ela escutou o sussurro. Não era palavra, nem som definido. Era um movimento do ar, uma ondulação que percorria a pele e os pensamentos, quase imperceptível. Às vezes, parecia repetir palavras de antigos moradores, nomes, lembranças, fragmentos de conversas esquecidas. Aurora tentou escrever o que ouvia, mas as palavras desapareciam do papel assim que surgiam. O vilarejo continuava calmo, mas ela sentia o tempo deformar-se dentro da casa. Os relógios não funcionavam, mas o quarto sabia exatamente quantos instantes haviam passado. Era como se cada suspiro dela fosse contado, cada olhar registrado, cada passo marcado na areia que se estendia além das janelas. Certa tarde, encontrou um caderno antigo embaixo da cama. Não havia escrita visível, apenas páginas em branco que pareciam esperar algo. Quando Aurora tocou o papel, sentiu uma vibração suave, quase um pulso. O sussurro intensificou-se, formando sílabas vagas que poderiam ser nomes ou fragmentos de frases. Ela passou horas tentando decifrar o que a casa queria comunicar. A maré imóvel lá fora permanecia silenciosa, refletindo o céu nublado e a luz fraca do entardecer. Cada reflexo na janela parecia reproduzir o mesmo instante várias vezes, mas de ângulos diferentes. Aurora percebeu que a casa não mostrava apenas o presente, mostrava lembranças, e talvez, sonhos que ainda não aconteceram. Nas noites seguintes, Aurora começou a notar que os objetos do quarto mudavam de posição quando não estava olhando. Uma cadeira encostada na parede pela manhã podia aparecer de frente para a janela à noite. As cortinas, antes alinhadas, pareciam ondular mesmo sem vento. Era um movimento sutil, quase imperceptível, mas suficiente para deixá-la desconcertada. O sussurro também mudava. Não era apenas som, era presença. Sentia-se observada, mas não de maneira agressiva. Era como se alguém a convidasse a olhar mais de perto, a perceber o invisível, a se tornar parte de algo maior que ela mesma. Aurora decidiu escrever sobre a experiência, embora temesse que as palavras desaparecessem. Sentou-se à mesa, mas o caderno permanecia em branco. Mesmo quando o lápis tocava o papel, a tinta parecia evaporar, deixando apenas o cheiro suave da maresia impregnado nas páginas. No terceiro dia, ela ouviu um nome antigo, quase esquecido, Lina. Aurora não conhecia ninguém assim no vilarejo, mas o nome trouxe uma sensação de familiaridade inexplicável. Era como se uma memória distante, de outra casa, outro tempo, estivesse atravessando o sussurro para alcançá-la. Decidiu investigar o porão da casa. O alçapão rangeu quando abriu, e o cheiro de madeira úmida e sal se intensificou. Lá embaixo, nada parecia ter sido tocado por anos, mas uma corrente de ar quente percorreu o espaço, como se respirasse. Aurora sentiu, pela primeira vez, que a casa estava viva. No canto do porão, encontrou um espelho menor, também oval. O reflexo mostrava não ela, mas a varanda da casa azul junto ao mar imóvel. Aurora se estremeceu. A conexão era clara. O sussurro do quarto tinha a ver com a casa de Lina. O tempo, a memória e o mar imóvel estavam entrelaçados, atravessando espaços distintos, mas todos ligados pelo mesmo ritmo silencioso. Ela passou horas observando o reflexo, tentando entender a relação entre as casas, o mar e os sussurros. A cada instante, parecia captar fragmentos de conversas, passos na areia, a voz calma de Lina, o bater de asas de gaivotas invisíveis. O caderno continuava vazio, mas as palavras não precisavam estar escritas. Estavam sendo sentidas, respiradas, percebidas. Aurora percebeu que o quarto do sussurro não queria assustá-la. Queria ensinar-lhe a ouvir o que o tempo guarda, a sentir o que o mar preserva e a perceber os ecos que a memória mantém vivos. Cada objeto, cada sombra, cada ondulação de luz era um fragmento de história,
Um fragmento de vidas que se sobrepunham e coexistiam em silêncio. O vilarejo continuava imóvel, mas ela já não se sentia sozinha. O sussurro não cessava, mas agora era familiar, como um amigo antigo, paciente e invisível, que aguardava para compartilhar segredos do tempo suspenso. Na manhã seguinte, Aurora acordou com uma sensação estranha. O quarto parecia maior do que na noite anterior. As paredes não haviam mudado fisicamente, mas a percepção de espaço se alterara. Era como se a casa tivesse respirado durante a noite e expandido seu interior para conter algo invisível, algo que ela ainda não compreendia. Ela aproximou-se do espelho oval do porão. O reflexo desta vez mostrava mais do que a varanda da casa azul de Lina. Mostrava uma sequência de imagens, passos na areia, o farol imóvel e pequenas luzes piscando na superfície do mar. Aurora percebeu que o vilarejo, de algum modo, conectava todas aquelas memórias, cada espaço mantendo ecos do outro. O sussurro ficou mais audível. Não era mais um murmúrio indistinto, mas palavras fragmentadas. O tempo dobra. O mar observa. A casa lembra. Ela se sentiu chamada a seguir os passos dessas vozes. Subiu novamente para o quarto, onde os móveis estavam ligeiramente deslocados. As cortinas se moviam suavemente, sem vento, e cada objeto parecia indicar uma direção, um caminho que a Aurora deveria seguir. Na parede oposta à cama, um quadro antigo se destacava. Não lembrava de tê-lo visto antes. Era uma pintura de uma casa à beira-mar, com uma varanda semelhante à que aparecia no espelho do porão. O detalhe mais inquietante era que a luz da pintura parecia pulsar, como se respirasse junto com o quarto. Aurora aproximou-se e tocou a superfície. O frio que sentiu atravessou a pele, e um arrepio percorreu sua coluna. No reflexo do vidro, uma sombra passou rapidamente atrás dela, mas quando se virou, não havia ninguém. O quarto do sussurro não estava vazio. Havia presenças invisíveis, memórias vivas, fragmentos do tempo acumulados entre paredes e móveis. Decidiu registrar o que sentia. O caderno, que permanecia vazio por dias, começou a receber palavras assim que o lápis tocou o papel. As casas guardam ecos. O mar contém histórias. Os passos que se perdem retornam ao silêncio. Aurora leu as palavras em voz alta. O som reverberou pelo quarto. Pela primeira vez, sentiu uma ligação clara entre o quarto, o vilarejo e o mar imóvel. Tudo estava interligado, formando um ritmo lento, quase imperceptível, mas constante. Naquela noite, sentada junto à janela, observou o reflexo do luar sobre o mar imóvel. Por um instante, sentiu que podia ouvir as conversas silenciosas das casas vizinhas, o farol que jamais acendia, e a casa azul que Lina habitava. Tudo coexistia no mesmo tempo suspenso, pulsando com uma cadência que ninguém fora capaz de perceber antes. Aurora fechou os olhos e respirou fundo. O sussurro se tornou mais claro, quase compassado com sua própria respiração. Não havia medo, apenas compreensão lenta e profunda. O quarto não era apenas um espaço. Era um guardião de memórias e tempos que se sobrepunham. Uma ponte entre aquilo que existiu, existe e ainda poderia existir. Aurora passou a madrugada em silêncio, sentada junto à janela, ouvindo o sussurro. Não era mais apenas ruído, era narrativa. Cada palavra, cada pausa, cada ondulação de som parecia conectar memórias dispersas do vilarejo, da casa azul de Lina, do farol imóvel, e até mesmo de passos que não pertenciam a ela. O quarto se tornava cada vez mais palpável, não no sentido físico, mas em presença, um espaço onde o tempo era maleável, onde o passado e o presente respiravam juntos. Quando a primeira luz do amanhecer atravessou a janela, Aurora percebeu que o quarto já não refletia apenas paredes e móveis. Refletia histórias. O espelho oval do porão mostrou novamente a varanda da casa azul, mas agora a figura sentada no caderno era nítida. Era Lina, escrevendo em silêncio, quase em reverência à presença do mar imóvel. Aurora sentiu um arrepio, mas não de medo. Era a sensação de participar de algo maior que si mesma, um elo que atravessava espaços e tempos. Ao descer ao porão pela última vez naquela manhã, o caderno em branco começou a ganhar palavras. Não eram suas,
mas sentiu como se tivessem sido escritas para ela. O tempo dobra, a maré observa. Quem escuta encontra o silêncio que permanece. Aurora entendeu. O quarto não precisava de presença física constante. Ele existia para lembrar, ensinar, preservar. Cada gesto, cada passo, cada respiração no vilarejo, em todas as casas, era registrado e refletido no sussurro do quarto. E o mar imóvel, que todos pensavam parado, era o coração invisível desse lugar, testemunha e guardião de memórias e silêncios. Ela se sentou na cadeira próxima à janela, fechando os olhos. O vento trouxe o aroma da maresia, e o som do silêncio parecia uma melodia contínua, como se o tempo e o espaço tivessem finalmente encontrado equilíbrio. Aurora sentiu-se profundamente conectada, não apenas à casa, mas ao vilarejo inteiro, ao farol que nunca acendeu, à casa azul de Lina, ao mar imóvel que guardava tudo. Era uma presença serena, acolhedora, e ainda assim carregada de mistério. Quando abriu os olhos, o quarto parecia mais leve. As paredes não mais pressionavam, e o ar estava preenchido por uma tranquilidade impossível de nomear. Ela entendeu que a experiência não terminava ali. Estava apenas começando. O sussurro continuaria, e ela continuaria a ouvir, a perceber, a sentir. Antes de deixar o quarto, Aurora deixou o caderno sobre a mesa, como uma oferenda silenciosa, para quem escutar, mesmo quando o silêncio fala. Ao sair da casa, o vilarejo despertava lentamente. A maré imóvel refletia o céu, agora tingido de tons alaranjados pelo nascer do sol. Aurora olhou para a paisagem e sentiu que o tempo não corria, nem parava. Apenas existia, respirando, como as casas, como o farol, como o mar. E ela fazia parte disso, silenciosa, serena, consciente de que o vilarejo guardava memórias que só poderiam ser sentidas, jamais completamente compreendidas. O sussurro acompanhou seus passos até a rua de pedra. E enquanto a casa permanecia atrás dela, imóvel e viva, Aurora soube que voltaria. Pois em cada respiração do quarto, em cada ondulação invisível do tempo, havia algo que precisava ser lembrado. Algo que só poderia existir quando alguém escutasse. O vento soprou novamente, trazendo um leve murmúrio que se confundiu com a brisa do mar. Aurora fechou os olhos, e o sussurro tornou-se parte de sua própria respiração. O vilarejo continuava silencioso, o mar imóvel respirava devagar, e o tempo, finalmente, parecia inclinar-se para ouvir quem tivesse paciência suficiente para perceber. História 4. O jardim que esquecia o sol. No canto mais afastado do vilarejo, entre ruas estreitas e casas silenciosas, havia um jardim que todos conheciam apenas de passagem. Era cercado por muros de pedra cobertos por trepadeiras, mas ninguém ousava entrar. Diziam que o sol, ao atravessar as folhas, se perdia entre sombras densas, e que as flores, embora coloridas, nunca floresciam por completo. Ali, o tempo parecia hesitar, estagnando cada instante em uma espera silenciosa. Clara chegará à vila para investigar uma antiga herança de sua família. O jardim fora mencionado em cartas velhas, enviadas por um tio que desaparecera anos atrás. Ao empurrar o portão enferrujado, sentiu um arrepio leve. O vento soprava de maneira quase imperceptível, e cada passo na terra úmida parecia despertar um eco. As flores inclinavam-se levemente, como se reconhecessem sua presença, e o ar carregava o cheiro de folhas molhadas e madeira antiga. O jardim era maior do que parecia de fora. Caminhos tortuosos se estendiam entre arbustos densos, e bancos cobertos de musgo pareciam ter sido deixados por alguém que sabia que ninguém chegaria ali. Em meio à penumbra, Clara notou um espelho grande encostado num tronco. Não refletia o jardim. Mostrava uma varanda à beira-mar, iluminada por uma luz pálida e imóvel. A casa azul que Lina habitava. O coração de Clara acelerou. Era impossível. Ainda assim, o reflexo era claro, detalhado, pulsando com uma vida própria. Ela percebeu que o vilarejo inteiro estava conectado por algo invisível, por ritmos e memórias que se sobrepunham, atravessando casas, faróis, quartos e jardins. Ao caminhar, percebeu que cada planta parecia reagir ao toque,
mesmo que ela não encostasse. As sombras se moviam com o vento, mas às vezes pareciam ter vontade própria, dobrando-se em torno dela como se guiassem seu caminho. Em um canto do jardim, encontrou um banco antigo. Sentou-se e ouviu. Não havia som evidente, mas o silêncio carregava uma melodia lenta, quase respiratória. Clara começou a perceber fragmentos de histórias, sussurros de passos, murmúrios antigos, lembranças que não eram suas. Era como se o jardim tivesse absorvido todas as presenças anteriores, preservando-as em uma cadência invisível. E, ao mesmo tempo, a maré imóvel no horizonte refletia o céu de maneira constante, lembrando-a de que nada se movia além do que o jardim permitia. Ela encontrou um caderno parcialmente enterrado na terra úmida. A capa estava gasta e sem título. Ao abrir, não havia palavras, apenas uma leve ondulação no papel, como se estivesse respirando. Quando tocou o caderno, sentiu uma vibração sutil, e uma frase surgiu, quase em voz baixa dentro de sua mente. O sol se esquece de entrar quando o tempo o observa demais. Clara leu várias vezes. O jardim não era apenas flora e terra. Era memória, registro, espaço de eco silencioso. Cada pétala, cada folha, cada sombra era guardada ali. Não pelo vento, mas pelo próprio tempo. O sol começou a se inclinar, filtrando raios entre as árvores. Ainda assim, algumas partes do jardim permaneceram em penumbra. Clara percebeu que nunca veria o jardim completamente iluminado. Ele existia para lembrar que certos espaços não pertencem ao mundo visível, mas às memórias que se escondem entre os objetos, entre os sons, entre o silêncio. Enquanto caminhava pelos caminhos tortuosos do jardim, Clara percebeu que as sombras não eram simples ausência de luz. Elas tinham ritmo, como se movessem em cadência própria, dobrando-se ao redor das árvores e arbustos em resposta aos seus passos. O vento soprava suavemente, mas, em certos pontos, parecia parado, como se o tempo ali se recusasse a avançar. No centro do jardim, encontrou uma fonte antiga, coberta de musgo e com a água parada. Ao olhar para o reflexo da superfície, não viu apenas seu próprio rosto. Viu o farol que nunca acendeu, o quarto do sussurro e a varanda da casa azul. Cada lugar pulsava com uma luz própria, invisível aos olhos comuns, mas clara para aqueles que ousavam observar. Clara sentou-se à beira da fonte e abriu novamente o caderno. As páginas, antes em branco, agora exibiam palavras que surgiam sozinhas, formando frases que ecoavam o sussurro do jardim. O tempo se curva ao que escuta. O sol esquece, mas as memórias permanecem. Ela percebeu que o jardim não queria assustá-la. Queria que entendesse que cada espaço do vilarejo estava conectado por um ritmo silencioso, quase imperceptível, mas constante. O tempo, o mar imóvel, as casas e o farol formavam uma cadência que podia ser sentida, mas não compreendida plenamente. Enquanto observava a fonte, notou pequenas flores que se inclinavam como se saudassem sua presença. O ar carregava o cheiro de maresia, misturado à terra úmida, e cada respiração parecia trazer lembranças de outros lugares do vilarejo. Era como se o jardim tivesse absorvido tudo, passos, vozes, sussurros, e agora os devolvia em fragmentos suaves. Em um dos cantos mais sombreados, Clara encontrou um banco de pedra coberto de musgo. Sentou-se e ouviu com atenção. O silêncio era profundo, mas carregava uma cadência constante, como o pulsar de um coração que existia fora do tempo. Ela percebeu que a presença invisível no jardim não a observava com malícia. Estava esperando que alguém percebesse o ritmo da memória que o lugar guardava. O céu começou a escurecer lentamente, e a maré imóvel refletiu o crepúsculo em tons de laranja e azul profundo. Clara percebeu que, apesar da ausência de movimento, o jardim pulsava com uma vida própria, lenta, constante, imperturbável. Cada folha, cada pétala, cada sombra parecia registrar o passado, o presente e uma promessa de que o tempo não estava perdido, apenas dobrado. Quando se levantou, sentiu o leve toque de algo invisível percorrer a pele. Não era vento, nem presença física. Era o sussurro do jardim, confirmando que ela entendia o silêncio,
a memória e a cadência que unia todos os lugares do vilarejo. O farol, a casa azul, o quarto do sussurro, todos pulsavam com o mesmo ritmo que ela sentia agora, dentro de si. Na noite seguinte, Clara retornou ao jardim. O luar filtrava-se pelas folhas densas, criando sombras que dançavam suavemente sobre a terra úmida. Cada passo ressoava de maneira diferente. O chão parecia reconhecer sua presença, respondendo com um eco quase musical. Ela aproximou-se da fonte, agora mais consciente do reflexo que surgia em sua superfície. Não era apenas seu rosto, mas imagens de outros lugares. O farol imóvel, a varanda da casa azul, o quarto do sussurro, todos pulsando com uma luz interior, silenciosa e constante. O jardim era o elo que mantinha essas memórias vivas, absorvendo o tempo e devolvendo fragmentos para aqueles que sabiam ouvir. O sussurro intensificou-se. Não eram palavras claras, mas cadência, ritmo, respiração. O que se perde retorna. O que se esquece espera. O tempo não passa, apenas observa. Clara fechou os olhos e deixou o som invadir cada parte de seu corpo. Sentiu a presença de memórias antigas, passos que não eram seus, vozes distantes, e a certeza de que ela fazia parte de algo maior. Algo que transcendia a casa, o farol, o quarto, o mar imóvel e agora o próprio jardim. Seguiu pelos caminhos sombreados e encontrou arbustos cujas flores se curvavam para ela, como se a reconhecessem. Cada movimento parecia sutilmente guiado, como se o jardim quisesse mostrar não apenas beleza, mas informação, história e cuidado. Em um banco coberto de musgo, Clara sentou-se novamente. O silêncio era profundo, mas pleno de vida, carregado de histórias não contadas, memórias não esquecidas, ecos do passado que existiam apenas para quem soubesse ouvir. Em um momento, notou algo extraordinário. Folhas se moviam suavemente, formando padrões que pareciam símbolos. Ela não entendia os significados, mas sentiu uma familiaridade estranha. Era como se aquelas formas dialogassem com o ritmo do farol, da casa azul e do quarto do sussurro. O vilarejo inteiro parecia pulsar com a mesma cadência lenta, mas constante, que agora Clara podia sentir em seu próprio peito. A maré imóvel refletia o céu noturno, salpicado de estrelas, mas também refletia o jardim. E ali, na interseção entre terra, folhas, sombra e silêncio, Clara percebeu que o tempo não era linear. Cada espaço existia simultaneamente, como se respirassem juntos, conectados por uma força invisível. O sussurro, o pulso que unia todas as memórias do vilarejo. Ela abriu novamente o caderno. As páginas em branco agora exibiam palavras lentamente surgindo, como se fossem escritas pelo próprio jardim. Escute o silêncio. Caminhe com a memória. Respire com o tempo. Clara leu e sentiu que finalmente compreendia a intenção daquele lugar. O jardim não esquecia. Não precisava de luz do sol constante, nem de vento ou movimento. Ele existia para preservar memórias, registrar o ritmo do vilarejo e transmitir paciência, calma e percepção àqueles que sabiam observar. Ao terminar de ler, sentiu uma leve brisa percorrer o jardim, embora não houvesse vento. Era uma confirmação silenciosa. Ela estava conectada, agora, a tudo que existia naquele vilarejo atemporal. O farol, a casa azul, o quarto do sussurro e o próprio jardim. Todos compartilhando o mesmo ritmo, pulsando devagar, mas com firmeza. Com o cair da noite, Clara permaneceu no jardim, sentada no banco coberto de musgo. As sombras se alongavam, formando desenhos delicados e instáveis sobre a terra úmida. A brisa era quase inexistente, mas havia movimento, uma respiração suave, ritmada, que parecia vir de todas as partes ao mesmo tempo. Ela olhou novamente para a fonte. O reflexo não mostrava apenas o céu ou o próprio jardim, mas pequenas imagens de lugares que havia conhecido no vilarejo. A varanda da casa azul, o quarto do sussurro, o farol que nunca acendeu. Cada um pulsava com luz própria, tênue, quase invisível, mas reconhecível para quem soubesse sentir. O sussurro do jardim tornou-se mais audível, não em palavras, mas em cadência. O que observa existe. O que se esconde permanece. O tempo se dobra sobre quem escuta.
Clara fechou os olhos e respirou fundo. Sentiu a presença de memórias dispersas, passos antigos, vozes apagadas, cheiros de maresia e madeira, e até mesmo o ritmo lento do mar imóvel. Ela percebeu que não precisava entender cada fragmento. Bastava sentir, permitir-se ser parte do pulso invisível que conectava cada lugar do vilarejo. O jardim, que antes parecia apenas um espaço esquecido, tornou-se uma memória viva. Cada folha, cada pétala, cada sombra era guardada e devolvida em fragmentos sutis, revelando histórias que só poderiam ser percebidas por aqueles que realmente olhassem, escutassem e respirassem com atenção. Clara levantou-se e percorreu os caminhos sombreados. As flores inclinavam-se levemente, como se a saudassem. O banco coberto de musgo parecia sorrir para ela, e o caderno em suas mãos registrava, sem tinta, sem esforço, as palavras que surgiam da própria memória do jardim. O silêncio é guardião. O tempo é mensageiro. Quem percebe, respira com o vilarejo. Quando a lua emergiu entre as nuvens, Clara olhou para o portão do jardim. Não havia medo, apenas serenidade. O lugar a ensinara a ouvir o invisível, a sentir a cadência oculta do tempo e a perceber a conexão entre cada memória viva do vilarejo. O farol, a casa azul, o quarto do sussurro, e agora o jardim. Todos pulsando no mesmo ritmo silencioso, aguardando quem tivesse paciência para escutar. Ela deixou o caderno sobre o banco e respirou fundo. O vento trouxe o aroma da maresia, da terra úmida e das flores do jardim. Clara sorriu levemente, sabendo que jamais seria a mesma. O jardim não era apenas um espaço esquecido pelo sol. Era um guardião, um elo entre passado, presente e memória, respirando em silêncio. Enquanto saía, o vilarejo permanecia imóvel e sereno. O mar imóvel refletia a lua, e o sussurro continuava. Não precisava de voz nem de presença. Existia, apenas, para quem estivesse disposto a escutar. Clara olhou para trás uma última vez. O jardim permanecia silencioso, mas vivo, respirando lentamente, como se dissesse: o tempo observa, e aqueles que percebem são lembrados. História 5. O mercado que nunca dormia. No coração do vilarejo, havia um mercado antigo, com portas de madeira rangendo suavemente e prateleiras que pareciam carregadas de histórias esquecidas. As lâmpadas pendiam do teto com fios expostos, lançando uma luz cálida e irregular que revelava mais sombras do que objetos. Diziam que o mercado nunca fechava, mesmo quando o sol se punha ou a neblina do mar se adensava sobre as ruas de pedra. Júlio, o atual responsável, assumirá o lugar depois da morte do pai. Aprendeu cedo que o mercado tinha vida própria, não no sentido literal, mas em sensações e sons que não poderiam ser explicados. O ranger das portas não vinha do vento, mas de algo interno, ritmado, quase respiratório. E às vezes, entre os corredores estreitos, ele sentia passos que não eram seus, mas não conseguia perceber de quem ou de onde vinham. Certa tarde, enquanto organizava caixas de frutas secas, percebeu uma presença no fundo do corredor. Não havia ninguém. O ar estava pesado, carregado de aromas mistos de especiarias e sal. Mesmo assim, algo parecia observá-lo, silenciosamente. O mercado respirava. Não o tipo de respiração que se escuta, mas aquela que se sente no peito, que dobra o tempo, que faz o ritmo do coração se ajustar ao lugar. As prateleiras exibiam objetos que não deveriam estar ali. Um relógio parado, um caderno em branco, uma lanterna enferrujada. Todos pareciam aguardando por alguém que compreendesse sua história. Júlio começou a notar que, ao tocar os objetos, sentia pequenos fragmentos de memória. Conversas antigas, risos distantes, passos sobre areia molhada, ecos do vilarejo e do mar imóvel. Naquele dia, encontrou uma lanterna com vidro opaco. Ao acender, a luz não iluminava o mercado, mas refletia cenas do farol que nunca acendera. Pequenos lampejos mostravam Elias subindo as escadas, verificando o vidro da torre, sempre sozinho. O mercado parecia captar essas imagens, guardando-as, repetindo-as como um registro silencioso da vila. Enquanto o dia se transformava em crepúsculo, o mercado mudava de ritmo.
O som das portas rangendo tornava-se cadenciado, quase musical. Cada passo de Júlio reverberava sobre o chão de madeira, mas os passos invisíveis continuavam a ecoar ao seu redor. Era impossível distinguir o real do imaginário. E o mais estranho, Júlio não sentia medo, apenas curiosidade e uma sensação de pertencimento. No fundo de um corredor estreito, encontrou um caderno antigo. A capa era gasta, e as páginas, aparentemente em branco. Ao encostar os dedos, palavras começaram a surgir, como se o mercado soubesse que ele precisava ler. O tempo guarda todos os passos. O que observa permanece. Quem escuta, respira com a memória. Júlio leu várias vezes, sentindo uma conexão silenciosa com os lugares que não visitará. O farol imóvel, o quarto do sussurro, o jardim que esquecia o sol. O mercado era mais do que um espaço físico. Era um elo, um guardião das memórias do vilarejo, pulsando lentamente com o ritmo do tempo suspenso. À medida que a noite avançava, o mercado parecia ganhar vida própria. O ranger das portas tornava-se mais cadenciado, quase compassado, e sombras moviam-se entre as prateleiras sem obedecer a nenhuma lógica. Júlio percebeu que, mesmo sozinho, sentia presença constante ao seu redor. Algo invisível, mas firme, como um ritmo silencioso que acompanhava cada gesto seu. Ele voltou a examinar o caderno antigo. As palavras surgiam lentamente, como se fossem respirações do próprio mercado. Tudo que passa retorna, em silêncio. O que se esquece permanece. Quem observa, conhece o ritmo do tempo. Ao levantar os olhos, notou objetos que não estavam ali antes. Uma pequena lanterna de metal, idêntica que usará para iluminar o farol na infância. Um relógio parado marcando horas que jamais existiram. Uma caixa de madeira aberta, com cartas amareladas, todas endereçadas a nomes que Júlio não reconhecia. Ao tocar as cartas, sentiu ondas de memória atravessarem seu corpo. Passos sobre areia molhada, como se alguém caminhasse à beira do mar imóvel. O farol, imóvel e silencioso, guardando a presença de Elias. O quarto do sussurro, respirando pacientemente, observando quem ousasse escutar. O jardim que esquecia o sol, vibrando com cadência invisível, mantendo memória viva. O mercado se tornará mais do que espaço físico. Era um observador silencioso, conectando cada lugar do vilarejo com memórias que se sobrepunham, criando um ritmo lento e contínuo. Júlio começou a andar entre os corredores, prestando atenção a cada detalhe. Os passos invisíveis continuavam, mas ele já não tentava identificá-los. Sentia apenas a cadência, o compasso que unia todos os lugares que conhecia e outros que jamais visitará. Em um corredor escuro, encontrou um espelho pequeno, oval. Não refletia o mercado, mas o farol que nunca acendera. Júlio viu Elias subindo a escada, tocando o vidro frio, respirando em harmonia com o lugar. O reflexo desapareceu, mas a sensação permaneceu. O mercado guardava imagens, memórias, momentos que se entrelaçavam com tudo que existia no vilarejo. Quando acendeu uma pequena lâmpada para iluminar a prateleira, a luz não tocou o chão. Apenas destacou sombras que dançavam lentamente, reproduzindo pequenos fragmentos de vozes e gestos de moradores antigos. O sussurro do mercado tornou-se quase audível. Quem escuta, respira com o tempo. Quem percebe, caminha com as memórias. Júlio sentiu uma calma profunda, apesar do mistério. O mercado não exigia respostas, nem compreensão. Exigia apenas atenção, paciência e disposição para escutar o ritmo do vilarejo, perceber que cada memória e cada espaço estavam conectados de forma invisível, mas palpável. No fundo de um corredor, descobriu uma pequena porta de madeira. Não havia maçaneta, mas parecia convidá-lo a passar. Ao encostar a mão, uma sensação de vertigem suave percorreu seu corpo. Era como se estivesse prestes a atravessar não apenas uma porta física, mas uma passagem para a memória viva do vilarejo, unindo o farol, a casa azul, o quarto do sussurro, o jardim e agora o mercado. Júlio respirou fundo e abriu a pequena porta de madeira. Do outro lado, o corredor parecia prolongar-se indefinidamente, mas não era escuro. A luz do mercado penetrava de maneira difusa,
refletindo sobre paredes cobertas por antigas tapeçarias que pareciam registrar momentos invisíveis do vilarejo. O sussurro intensificou-se, agora ritmado com cada passo seu. Não eram palavras, mas cadência, respiração, presença silenciosa que parecia conduzi-lo mais profundamente no espaço. Ele percebeu que o mercado não era apenas um lugar de comércio ou armazenamento. Era um observatório de memórias, um elo que conectava vidas passadas e presentes do vilarejo. Paredes que antes pareciam comuns agora exibiam pequenos relevos de cenas que Júlio conhecia, mas de maneira distorcida. O quarto do sussurro, suas sombras alongadas no chão de madeira. A casa azul, o reflexo da varanda pulsando com luz fraca. O jardim que esquecia o sol, árvores e flores curvando-se suavemente em sua direção. O farol imóvel, com sua escada silenciosa, aguardando alguém que observasse. Em um dos corredores, notou uma prateleira com pequenos cadernos encostados uns nos outros. Ele escolheu um, e as páginas começaram a se preencher com palavras que pareciam escritas por várias mãos ao mesmo tempo. O tempo observa. O que se perde retorna. Quem escuta encontra a cadência do silêncio. Júlio leu em voz baixa, sentindo cada frase vibrar no peito. Havia algo quase tangível nas palavras, como se o mercado estivesse transmitindo não apenas significado, mas ritmo, sensação, memória. Ao avançar mais alguns passos, os sons do exterior desapareciam por completo. O vilarejo fora deixado de lado. Restava apenas o mercado, pulsando suavemente, respirando, observando. Somente os passos invisíveis o acompanhavam agora, compondo uma música silenciosa, lenta e profunda. Em um canto, encontrou um pequeno espelho antigo, oval. Dessa vez, refletia não apenas o farol, nem o quarto do sussurro, mas imagens fragmentadas de todas as memórias que havia sentido no vilarejo. Cada reflexo pulsava, respirava e parecia esperar que ele reconhecesse a conexão entre todos os lugares. Júlio entendeu, finalmente, que o mercado nunca dormia porque estava atento. Guardava, conectava, refletia. A sensação de mistério transformou-se em reverência. Ele se sentou em um banco próximo e fechou os olhos, permitindo que o mercado o envolvesse por completo. Cada respiração era compartilhada, cada pensamento era parte de um ritmo maior. O vilarejo, o farol, o quarto, a casa azul, o jardim e agora o mercado. Tudo coexistia em uma cadência invisível que apenas quem tivesse paciência e atenção poderia perceber. Quando abriu os olhos, o corredor parecia mais curto, como se o mercado tivesse registrado sua presença e o recompensado com compreensão silenciosa. Ele deixou o caderno sobre a prateleira, sentindo que não precisava levá-lo. As palavras permaneceriam ali, aguardando outros passos atentos, outros olhares que soubessem ouvir. Júlio permaneceu no mercado até que a primeira luz da madrugada começou a penetrar pelas frestas das portas de madeira. O vilarejo continuava imóvel, o mar imóvel refletindo o céu que lentamente clareava. Mesmo assim, o mercado mantinha seu ritmo constante, silencioso, respirando com uma cadência própria. Ele caminhou lentamente pelos corredores, observando as sombras que se alongavam e se recolhiam, como se fossem parte de uma dança antiga. O caderno deixado na prateleira emitia uma sensação de leveza, como se as palavras que surgiam nele não fossem apenas texto, mas memória, ritmo, respiração do lugar. O espelho antigo refletia novamente o farol imóvel, a casa azul e o quarto do sussurro, mas também pequenas imagens do jardim que esquecia o sol. Cada espaço do vilarejo pulsava no mesmo compasso invisível, mantendo um equilíbrio silencioso entre memória, espaço e tempo. Júlio sentiu que compreendia algo que não podia ser totalmente nomeado. O mercado era guardião, não apenas de objetos, mas de ritmos e presenças, de histórias que se sobrepunham e se entrelaçavam. Ele sentou-se em um banco próximo, fechando os olhos. Sentiu cada passo invisível ao seu redor, cada som imperceptível, cada respiração do mercado. Não havia medo, nem inquietação. Havia apenas atenção, presença e uma sensação profunda de pertencimento. O vilarejo não precisava ser compreendido racionalmente.
Bastava ouvir, perceber e respirar junto com o ritmo que o mercado mantinha, silencioso, constante e paciente. Enquanto a luz aumentava gradualmente, o sussurro do mercado permaneceu. Não em palavras audíveis, mas em cadência, vibração, pulsação. Quem observa, respira com a memória. Quem escuta, caminha com o tempo. Quem percebe, guarda o silêncio. Júlio levantou-se e percorreu pela última vez os corredores. Cada prateleira, cada objeto, cada sombra parecia reconhecê-lo, como se ele fizesse parte da cadência do vilarejo. O mercado nunca dormia porque estava vivo em outro sentido, na memória, no tempo, na respiração invisível que unia todos os lugares, todas as histórias e todas as presenças que o vilarejo guardava. Ao sair pelo portão, sentiu a brisa da manhã misturada à maresia, e a maré imóvel refletiu o céu claro. O vilarejo continuava sereno, mas Júlio sabia que carregava consigo o ritmo silencioso do mercado, o compasso das memórias, o pulso invisível do tempo suspenso. Não precisava olhar para trás. Ele sentia cada espaço, cada sombra, cada memória pulsando dentro dele, conectado a tudo e a todos. O mercado permanecia imóvel, mas respirava. E enquanto os primeiros passos do dia surgiam nas ruas de pedra, Júlio sabia que aquele lugar, silencioso e constante, sempre aguardaria por quem estivesse disposto a escutar, perceber e caminhar junto com o vilarejo.